Vocês estão bem hoje? Vocês estão bem hoje? É uma alegria estar juntamente com os irmãos nessa noite, para nós juntos cultuarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor. Seja Deus louvado pela vida do anjo desta igreja, pastor Joabe. Conheci apenas de ouvir falar, e é bom estar conhecendo pessoalmente. Deus lhe abençoe, a toda a sua família, ao corpo seleto de obreiros. Deus em Cristo os abençoe. Nos receberam muito bem ali fora, aqui dentro também. Somos gratos a Deus por essa equipe maravilhosa de obreiros desta casa, amém? Estou muito bem acompanhado hoje. Vim com a mulher mais linda do planeta Terra. Deixa eu ver, olha lá, ela lá, é ela. A mais linda entre milhares. Se Deus fez outra mais bonita, com certeza não deixou descer de lá para cá. Amém? Confirma amém, irmão, para me alegrar em nome de Jesus. Vim também com um dinossauro que Deus nos deu, porque minha filha é ligada no 220 o tempo inteiro, irmão. Tá em algum canto aí, tocando terror aí, mas é vaso, viu? É vaso. Gosta de cantar também, igual o pai e a mãe. Deus abençoe minha esposa, minha filha. Vim também com parte do nosso ministério, o Bruninho, guitarrista. Hoje nosso baterista é o Gelson, o mais fera aí da região e do entorno e do exterior. E no baixo, o Vinícius, que já deve ser conhecido por alguns aqui, né? E nós viemos aqui no único intuito, meus irmãos, de adorarmos a Deus. Mais alguém veio com esse intuito? Você tem certeza? Não é mentira não? Isso é verdade, né? Então vamos adorar Jesus? Eu quero que você eleve os seus pensamentos aos céus agora. E eu quero que você imagine essa cena. Se quiser fechar os seus olhos, pode manter seus olhos fechados. E imagine essas cenas aqui, ó. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa, todos o hão de ver. Oh, ainda tem crente que gosta de hino da harpa. Oh, glórias. Breve verei em plena luz, no lindo e saindo da harpa. Perdeu popularidade nos últimos anos. Não se é mais tão louvado. Mas eu me arrepio do mesmo jeito. Toda vez que eu canto o mesmo hino, eu me arrepio todinho. Oh, glórias. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Naquele dia, então irei eu receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena
plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor. Olhe para alguém e diga assim: se eu fosse você, eu adorava com muita força hoje. Pergunta a ele por quê. Aí tu diz assim: é simples. É porque muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e que aqui muito sofreu. Aqueles crentes doidos era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulho? Vão procurar pela gente. Nenhum irmão, alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: estão aí, mas não. Sumiram. Eles eram doidos, porque em plena pandemia eles faziam congresso. Alguém com voz de lamento vai procurar a gente aqui dentro, mas já vamos estar adorando em Sião. Aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Pode ser hoje que ele vem nos buscar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me seguir. E quando eu chegar lá no trono de Deus, o grande Deus irá me julgar. E desse lado aqui tu pode prosseguir, do lado de lá você pode dançar, aqui na minha frente você pode adorar. O céu é teu e você pode dar lugar. E desse lado aqui tu pode adorar, em cima do altar pode glorificar. Eu sei que a presença já encheu. Receba a glória.
Coloque a sua mão sobre o ombro de alguém com muito carinho. Diga para esse irmão assim: o diabo tá doido querendo lhe tragar. Não conseguiu no passado, lançou a pandemia no presente, está usando a pandemia no presente para tentar lhe parar e destruir tua vida. Diga para ele com voz de autoridade, diga assim: mas eu tenho um recado para te dizer. Não, você está mais covarde do que o com coragem. Diga para ele, diga para ele: eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Pergunte o que é. É que o diabo pode até tentar te tocar, mas a notícia que eu tenho para te dar é simples. É simples. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem pandemia que assole ao meio-dia. E não importa quantos caiam do teu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se veio para adorar, levante a mão agora. Ele envia anjos. Senhor, não vou te vir. E até diante da morte prefiro. Diga para esse irmão aí: desanima não. Não perca o foco. Olhe para o alvo. Pergunte por quê. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai. O noivo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. O noivo tá chegando, o noivo tá chegando, o noivo tá chegando. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que um dia criticou. Pastor Joabe já sumiu e as irmãs também, e as crianças que recebiam os visitantes estão adorando em Jerusalém. Vão procurar a gente na igreja, mas eu creio que não vão encontrar. Onde é que estão aqueles crentes doidos que antigamente vinham adorar? E foi aí que surgiu a grande notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, 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 subiu. Só entra nos...
Levante a mão para cima que eu vou profetizar algo que o Senhor acabou de me falar. Alguém chegou aqui angustiado, com o coração muito despedaçado, mas Jesus acabou de me avisar que ainda hoje Ele vai te transformar. Quem está caído vai ficar de pé, quem está para baixo vai ficar para cima. O rei acabou de me dizer que Ele marcou este encontro com você. Da mesma maneira tu não vai ficar. Tem algo novo aqui nesse lugar. O diabo disse: eu ganhei essa guerra. O diabo disse: eu sou vencedor. Mas Deus te trouxe aqui só para te renovar e te dizer que o diabo é um perdedor. Na tua casa ainda hoje ele vai entrar. Pastor Joab, Deus me manda aí profetizar. Ele chegou. Eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. Alguém sentia aí, alguém sentia aí. Ele está passando por aqui, aqui. Milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João, os 7 castiçais de ouro, e bem no meio dos 7 castiçais, o 4º homem que estava dentro da fornalha. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Canta! E não era um sonho. Ouvido para ouvir, pode ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus. Senta glorificando ao Senhor.
O livro de Gênesis, capítulo 1, por gentileza. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O versículo de número 11. Quem encontrou pode confirmar dizendo amém. Olhe atentamente para o seu exemplar bíblico, não se perca na leitura, que diz assim: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era, capítulo 2, versículo de número 5, por favor. Capítulo 2, versículo de número 5. Quem confirma dizendo amém? Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E você diz amém. O capítulo de número 1 de Gênesis é onde nós conseguimos nos identificar na história da Bíblia. O capítulo 1 do livro de Gênesis é diferente do capítulo 1. Obrigado. Eu estou falando que é a mais bela entre milhares. Deus te abençoe, minha esposa. Esqueci a toalhinha logo no dia de hoje. Diferente do princípio que o discípulo amado chamado João descreve no seu primeiro evangelho, no capítulo 1 do evangelho de João, ele descreve um princípio diferente do nosso. Esse princípio de Gênesis, ele data quando nós nos identificamos na história. No princípio criou Deus os céus e a terra, e forma Deus o homem, e aqui a gente nós conseguimos nos identificar. O princípio que João relata é um princípio bem anterior a esse. João relata: no princípio era o verbo, apenas a palavra, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de entrarmos no contexto, eu quero que você entenda o porquê que há duas visões do princípio. É porque João conseguiu enxergar o que nenhum outro discípulo conseguiu. Nenhum outro apóstolo teve visões dos céus antes mesmo da formação do mundo, como João teve. Porque João, ele alcançou um nível tão alto de intimidade, mas não é porque Deus fez acepção de pessoas e usou mais João do que outros, não. É porque João quebrou alguns protocolos de sua época, o que fez com que eles alcançassem um nível maior de intimidade com Cristo. Por isso, Deus revela a ele um princípio que não revela a mais ninguém. Outra oportunidade, vamos falar sobre o discípulo amado, se houver, nós vamos falar sobre o discípulo amado João. Mas eu quero que você entenda que quem alcança maiores níveis de intimidade,
também tem maiores níveis de revelações que ninguém jamais vai obter. Quanto mais baixo nós formos, mais alto Ele nos leva. Deu para entender? Quanto mais intimidade alcançarmos, mais Ele nos revela coisa do céu que ninguém mais vai saber, só você e Deus. O capítulo de número 1 de Gênesis começa com Deus dizendo, usando o poder de sua palavra. Deus começa usando o poder de sua palavra, e Ele diz haja. E segundo a sua palavra, quando Deus diz haja, tem que... Eu preciso da sua atenção. Quando Deus diz haja, tem que haver, tem que existir. Afinal, quem está falando não é o pastor Diego. Quem está falando não é um comedor de arroz e feijão. Quem está falando é Deus. E se Deus disse haja, tem que... Agora, eu comecei a ler, entendendo versículo por versículo, e fui buscando um maior entendimento do que o Senhor Deus fala, porque eu li o capítulo 1, li o capítulo 2, e quando eu olho para o 1 e olho para o 2, entrou um nó na minha cabeça, e eu falei, Deus, eu preciso desatar esse nó, porque senão eu não vou sossegar enquanto o Senhor não desatar esse nó da minha cabeça. Porque eu estou vendo aqui que Deus está dizendo, haja terra, haja porção tirada do meio das águas, haja divisão entre águas e águas, haja porção seca, haja toda sorte de animais aquáticos, haja toda sorte de animais dos céus. E aí quando chega no versículo de número 11, Deus está liberando uma palavra para a terra. Quem é que tem que obedecer a palavra quando Deus está liberando no versículo 11? É a terra. Repara, Deus acabou de dizer, produza a terra toda sorte de erva verde, erva que dê semente. Deus nunca teve projeto para árvore infrutífera, nunca. Deus nunca quis árvore nenhuma que não produza fruto. O primeiro mandamento que Ele manda para a terra é, produza. A terra tem que se virar e produzir. Produza toda sorte de ervas e plantas verdes que deem semente. E diz a Bíblia que a terra ouviu a voz de Deus, e Deus viu que o que Ele mandou a terra fazer era bom. Deus gostou da ideia, porque Deus é o único que não vê o projeto apenas no princípio. Deus é o único que Ele vê o projeto no princípio, mas já está no cumprimento do projeto lá na frente. Deus é o único que Ele, antes do projeto ser colocado em pauta, Ele já sabe o resultado do projeto. Aí Deus olha para a terra e diz, terra, tu vai ter que produzir. Beleza, a terra entende. E eu continuei lendo. Aí eu cheguei no capítulo 2, e o versículo 5 diz assim, e a terra ainda não tinha produzido a erva que Deus mandou produzir. Ah, pastor Joab, isso entrou na minha cabeça, e eu disse, mas espera aí, quem liberou a palavra foi Deus. Se quem liberou a palavra foi Deus, por que a terra não produziu? Tem alguma contradição? Tem alguma coisa errada? Porque quem está falando não é homem, quem está falando é Deus. E se Deus falou, tem que acontecer. E por que o capítulo 2, versículo 5 está dizendo, e toda a planta do campo ainda não estava na terra? Eu fiquei, mas por que, Deus? Mas por quê? Por quê? Por quê? O Senhor já liberou a palavra. E uma vez a palavra liberada, não dá para cair no chão. Quem libera, se a palavra for homens que libera, a palavra pode cair no chão. Mas se é Deus quem libera a palavra, quem é que pode derrubar a palavra? Ninguém. Então por que a terra não produziu o que Deus mandou produzir? O segredo está aqui, ó. Parte C do versículo 5. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então quer dizer que Deus libera a palavra, mas há uma condição para que ela se cumpra.
Quer dizer que Deus libera a palavra, mas para que ela se cumpra tem que ter um condicionamento cumprido. Aqui eu já comecei a aprender que desde o princípio Deus nunca deu nada de mão beijada para ninguém. Existe um condicionamento para que a promessa se cumpra. Se não estivermos dispostos a atendermos a condição de receber, vamos ficar o tempo inteiro só com o cheiro da promessa e não vamos tê-la realizada. Eu vou começar, posso? Não, então vai. Sabe por que tem gente que vive reclamando com Deus que a promessa não cumpriu e não vai cumprir? É simples, ele ouviu a palavra foi liberada, mas Deus está dizendo, existe uma condição, e ele está igual palhaço esperando a promessa cair do céu sem ele fazer nada. Sempre teve um condicionamento, sempre teve. Segundo as Crônicas, capítulo 7, 14. Todo mundo gosta de enfatizar: e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Todo mundo glorifica, porque Deus vai ouvir dos céus, perdoar pecado e sarar a terra. Mas antes Deus diz: sim. Sim. O meu povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, pronto, atendeu as condições, está na hora de cumprir promessa. Eu ouço do céu, perdoo pecados, sara a terra. Betânia teve um condicionamento. Jesus olha para Marta e diz: o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu creio na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: eu sou a ressurreição dos últimos dias, Marta. Aí ela diz: eu não estou entendendo. Aí Jesus diz: já que tu não acredita, e Maria também não acredita, porque Maria está em casa, nem quis levantar para me ver, só porque eu não cheguei no tempo dela. Mas já que tu não acredita, eu vou te dizer uma coisa: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não, eu vou ser específico, porque tem gente que glorificou sem nem entender. Jesus está olhando no contexto que Maria não tem fé, porque está tão indignada porque Jesus não chegou na hora dela. Já já a gente volta na história. Maria está indignada, ficou dentro de casa. Quando Jesus chega, ela diz: ele está atrasado, não chegou na hora que eu queria, meu irmão já está morto, não vou nem levantar para ir ver ele. Marta, pelo contrário, vem, mas desacreditado, dizendo: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ninguém tinha fé, ninguém acreditava no milagre. Mas Jesus olha para Marta e diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está dizendo? Quem? Refere-se a alguém. Quando ele diz quem crê em mim, ele refere-se a alguém aqui estava crendo em mim. E esse alguém não é Maria, porque está brava comigo. Esse alguém não é Marta, porque Marta disse que só crê na ressurreição dos últimos dias. Então quem é que crê em mim? É alguém que estava no leito de morte e estava dizendo: não sei que hora, mas ele vem. Pode ter vencido o meu tempo, pode ter passado o meu tempo, eu posso estar pensando em atraso, mas ele não chega atrasado. Quem acredita na palavra de Deus, pode estar tudo acabado, pode estar no velório, pode ter enterrado, pode a porta ter fechado, mas quando Jesus chegar, vai ter milagre no ambiente, vai ter milagre no ambiente. Então, para
para que a terra produza, há uma condição, e a condição é chuva. Mas como estava longe dos propósitos de Deus de fazer chover, porque Deus estava guardando a chuva para uma ocasião específica. Deus podia ter mandado chuva, sim ou não? Podia, sim ou não? Ele tem poder, sim ou não? Ele podia ter mandado a chuva, mas a Bíblia diz: Deus ainda não tinha mandado a chuva, porque ele estava guardando a chuva para uma ocasião específica que viria anos depois. Aí ele disse: já que eu estou guardando a chuva para uma ocasião específica, eu tenho que dar um jeito para esse condicionamento acontecer. E o que é que Deus fez? Fez um vapor subir da terra. Esse vapor quente subia no ar, transformava-se em bolhas de oxigênio com H2O, o que umedecia a terra. E a terra úmida é capaz de produzir semente. E como Deus não tinha feito chover, Deus estendeu os rios que haviam no jardim, dentro do Éden, e esses rios ajudavam a fecundar a terra, para que ela produzisse. Primeiro o vapor sobe da terra, e depois o mesmo vapor que sobe da terra é transformado no ar e desce como água, ou seja, bolhas de água, micropartículas de água. E é aquilo que sobe de baixo para cima, é transformado em cima e mandado para baixo. E é aí que começa o processo. Eu vou dizer, Gelson, eu vou dizer de novo. Deus não usa nada de cima. Deus não puxa nada de cima. Deus diz: é o que sobe de baixo para cima que eu transformo em cima e mando para baixo. Eu vou embora. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu vou embora. Deus não pega nada de cima. Deus não pede: Gabriel, desce lá com um balde de água e joga. Deus não chama: Miguel, dá um jeito aí, eu sei que tu é de peleja, mas dá um jeito, pega umas carroças de água aí e já não. Deus pega o que a terra manda de baixo para cima, transforma o que recebe de baixo para cima em vitória e manda de cima para baixo. Eu vou dizer de novo: não é o que vem de cima que te abençoa. Primeiro você manda de baixo para cima, ele transforma de cima e manda para baixo. Alguém tem alguma coisa para mandar para cima aí? Alguém tem alguma coisa para mandar para cima? Deus é especialista em usar o que a gente manda de baixo para cima e transformar em alguma coisa. Tem gente que não tem transformação na vida porque o que ele manda de baixo para cima é murmuração. Por que eu estou desse jeito? Por que a porta não abriu? Por que o meu casamento está assim? Por que minha família está desse jeito? Deus, eu não aguento mais ser teu servo e viver assim. Eu prefiro ir para o mundo. Eu não aguento mais essa circunstância. Não aguento mais essa situação. Tu está mandando para cima, e Deus pega a murmuração e transforma em prova dobrada. Porque como diz o meu pastor, quem reclama engata a marcha ré e só anda para trás igual
caranguejo. Mas agora, quem está na prova e está mandando glória, quem está na prova e está chorando, dizendo eu aguento, quem está na prova e está quem está na prova e sai de casa para vir para cá em plena segunda-feira adorar a Deus, está pedindo bênção, te prepara. Deus está transformando alguma coisa aqui e está mandando para uma dúzia de pessoas. O primeiro sou eu. Cadê o segundo aí? Cadê o segundo aí? Cadê o segundo que vai receber alguma coisa? Quando o vapor da terra subiu, Deus transformou em micropartículas de água, irrigou a terra, e a irrigação da terra torna ela fértil. Já plantou alguma coisa no seco? Já? Quando eu era criança eu plantei buraco seco, do jeito que estava, abria uma covinha, plantava e cobria. Nunca nasceu. Porque o que torna a terra fecunda é a... Opa! O que torna a terra fecunda é a água. A água foi lançada sobre a terra. E só então a terra começou a produzir. Aí o haja aconteceu. Então quer dizer que até quando Deus libera a palavra, existe um tempo determinado para que ela se cumpra. A nossa geração está tão mal acostumada que Deus libera a palavra, ele fica fazendo o que uns pregadores sem cabeça, sem miolo diz: bota o anjo na parede, Deus vai ter que te abençoar. E quando foi que essa foi a melhor oportunidade de receber vitória do céu? A nossa geração acostumou a viver no Salmo 70. Pressa! Bota o negócio em ação que eu não aguento mais, Deus. A nossa geração não aguenta mais esperar. Se o marido não está sendo transformado, também não oro mais. O segredo é separar. Estou separando. Vou abrir mão do meu ministério porque a promessa não se cumpriu. Estou saindo da igreja. Não estão me valorizando. Deus disse que ia me levantar e eu prego, ninguém dá glória. Parece que não. Também não vou pregar mais. Eu canto, eu tenho talento, mas parece que ninguém... Não, também não canto mais. Acostumou a viver impregnado no Salmo 70. E Deus está dizendo para alguém aqui, e o primeiro sou eu: aprenda que o segredo da pressa continua sendo a imperfeição. Mas aqueles que recuam, olhando para o Salmo 40, dizendo: esperei com paciência no Senhor. Esperar é uma virtude de poucos. Saber esperar. Então olhe para cá. Deus liberou a palavra. Houve uma condição. Depois da condição é que a palavra se cumpriu. E tudo isso gera um tempo. Um tempo. E o que nós costumamos dizer? No tempo de Deus. Deus nunca foi dominador do tempo. Pastor, o senhor está ficando doido. O senhor está ficando doido. Agora eu vi que o senhor está ficando doido. Deus nunca dominou o tempo. Por
Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu te explico. Quando o profeta Isaías morre cerrado ao meio em praça pública, que ninguém mais quer ser profeta, está na hora de Deus escolher outro. Aí Deus procura, olha lá na casa do sacerdote Ilquias, um jovem chamado Jeremias, de cerca de 16 para 17 anos de idade. Aí Deus entra no quarto e olha o que Deus fala com o menino: ainda antes que tu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e as nações eu já te consagrei como profeta. Eu vou deixar uns da glória para fingir que entendeu, mas vamos lá. Deus está olhando para Jeremias, está dizendo: antes que tu te formasse, passado. Deus chegou no presente para falar para Jeremias que estava com ele no passado. Se tu não deres um glória agora, eu taco esse microfone e tu sai correndo por alguma porta que eu encontrar aqui. Deus chega no presente para falar para Jeremias que esteve com ele no passado, e que antes dele se preocupar também já estava com o futuro na palma de suas. Deus está dizendo: Jeremias, eu não controlo o tempo, porque eu sou o tempo sou eu. O tempo não é meu subordinado, é eu quem decido, é eu quem mando, é eu quem desmando, é eu quem governo, é eu quem tiro do trono, é eu quem coloco no trono. Eu sou o tempo. Deus está dizendo para Jeremias: eu estive contigo do passado. Não. Deus está dizendo para Jeremias: eu estou no passado. Não é eu estive no passado. Não, eu estou no passado. E não é eu vou estar no futuro. Não, eu estou no passado, estou no presente e estou também. Pastor, mas eu era ladrão. Ele estava contigo, ele sabia que tu era, mas estava contigo. Ah, pastor, mas eu era vagabundo. Pois é, Deus sabia, estava contigo do mesmo jeito. Pastor, mas eu era uma mulherzinha da vida. Deus sabia, estava contigo do mesmo jeito. Pastor, eu era traficante. Pois é, Deus sabia, estava contigo do mesmo jeito. Porque Ele estava contigo no teu passado, te preparando para o presente, para te dizer que o futuro está na palma das mãos. Tem gente que não entende por que tu acha que Deus olha para o apóstolo e diz: olha, tu quando tu for sair na tua viagem, não leva 2 cajados, não leva 2 bolsas, não leva 2 roupas, não leva 2 chinelos, leva nada. Aí tem gente que fala assim: gente, não é assim não, ele se equivocou, a Bíblia está errando na tradução. É porque é o seguinte, a gente tem que se preparar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade, tu não sabe, mas quem te mandou sabe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, amanhã e a semana toda. Não, ele diz: o pão nosso nos dê hoje, porque se o Senhor nos der hoje, amanhã a gente repete a mesma oração, e amanhã o Senhor vai dar de novo. Se amanhã o Senhor der, no outro dia a gente ora de novo, porque da
fonte que dá-se ao milagre é uma fonte inesgotável. Tem milagre hoje, tem milagre amanhã, tem milagre depois, tem milagre semana que vem. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: quando é que o milagre vai acontecer? Deus está dizendo: para-se de se preocupar com o tempo. Sou eu quem governa o tempo. Quando a hora chegar, você vai erguer a voz e contar o testemunho. O tempo. Vamos entrar no contexto para a gente encerrar. Agora que a chuva, ou melhor, agora que o vapor subiu, foi transformado, desceu, a terra ficou fecunda pela água, a terra começou a produzir. E como é que a terra produziu? Há quem lê o Gênesis e pensa: e disse Deus, produz a terra toda sorte de ervas frutíferas. Aí a gente já imagina uma coisa, o quê? Um jardim todo construído, uma floresta, zona amazônica, já toda em pé. Só depois que a terra foi fecundada é que a terra começou a produzir. E a terra nunca produziu nada de cima para baixo. A terra produz de baixo para cima. Nenhuma árvore já nasceu grande. Começou sendo uma semente. Me preocupa coisa que começa grande. Ministério que começa grande. Cantor que começa grande. Pregador que começa grande. Ninguém sabe qual é a história, de onde veio, quem foi o pastor. Banda que começa grande. Me preocupa. Porque Deus nunca fez nada de cima para baixo, como eu disse. No reino de Deus tudo começa de baixo para cima. Desconfie de quem já apareceu grande. Desconfie de quem gosta de pisar em gente pequena. Desconfie de gente que não sabe valorizar ministério pequeno. Desconfie de gente que gosta de desprezar gente que não tem muito nome na sociedade. Porque quem já foi pequeno sabe de onde veio e não pisa nas origens. Ministério não começa grande, todo ministério começa pequeno. E junto com o ministério que começa pequeno, entra o projeto do diabo. Porque o projeto do diabo é matar enquanto está. Porque pequeno é frágil. Pequeno é vulnerável. Pequeno, se pisar, mata. Pequeno, muita água, mata. Pequeno, muito calor, mata. Pequeno, vento forte, mata. Pequeno, temporal, mata. E é aí que começa o projeto do diabo. Usar a fragilidade para destruir um projeto de Deus. Só tem um detalhe que o diabo nunca aprendeu. É que quem plantou cuida do que planta.
Olhe para alguém, eu já vou encerrar. Olhe para alguém e diga assim: quem plantou está cuidando. Vamos entrar no contexto? Vamos entrar no texto. A gente encerrou no versículo 5. Versículo 6. Versículo 6 a gente encerrou. Aí o versículo 7, a gente entra no 220. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu disse que não é de cima para baixo. Tudo é produzido na terra. E formou Deus o homem do pó da terra. Eu vou trocar para miúdos. Deus planta Adão no Éden. Que é isso, pastor? Deus planta Adão no Éden. E a Bíblia é tão enfática em dizer que quem plantou está cuidando, que a Bíblia diz que todo dia, na virada da tarde para a noite, o jardineiro que plantou Adão no Éden descia para ver se estava tudo sob controle. Por que tu acha que Deus te trouxe aqui hoje? Foi para te dizer: eu estou cuidando, está tudo sob controle. Se tiver, dê glória. Se não tiver, manda alguma coisa para cima que eu transformo em alguma coisa de cima para baixo. Vamos correr. Aí Adão foi plantado. E eu disse que junto com o projeto de Deus, que começa pequeno, entra o projeto do diabo para destruir o projeto de Deus. Porque o diabo pensa assim: se eu destruir enquanto está pequeno, não vai dar trabalho quando crescer. Aí o diabo usa o animal mais sagaz de todos que havia no Éden, chamado serpente, que faz Eva comer. Eu tô pulando aqui para você entender. O diabo usa o animal mais sagaz do Éden e persuade Eva dizendo: olha, pode comer do fruto, porque vocês vão ficar bem entendidos e vocês vão ficar imortais. Come do fruto. Eva comeu, pecou. Não obstante, deu para Adão, pecou. O jardineiro que cuida todo dia desce na terra. E ele está procurando a semente. Adão, a semente está escondida. E Deus olhou e Adão, Deus sabia onde está ou não sabia? Deus viu ou não viu? Mas Deus está dando a oportunidade da semente que estava dando errada começar a dar certo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a miséria. Adão, Deus desce e começa a dar a sentença. Deus começa pela serpente. Aí Deus olha para a serpente e diz: e tu, ó serpente, tu porque fizeste a obra de minhas mãos pecar, maldita serás tu dentre todos os animais da terra. Tu agora vai rastejar e vai comer pó para o resto de tua vida. Deus olha para a mulher e diz: e tu, porque caiu no charlate da serpente, tu agora com dores tu vai ter filhos, o teu desejo vai ser para o teu marido. Nem vou pregar sobre isso. E ele te dominará. Aí Deus olha para Adão e diz: e tu, porque caiu no charlate de Eva, que caiu no charlate da serpente, agora para tu comer, tu vai ter que aprender o que a terra faz. O que? Vai ter que plantar para depois esperar crescer, para cuidar, depois esperar florescer, e depois que o fruto vier tu colher. Só assim tu vai viver do suor do teu rosto. O diabo pensou: tá tudo acabado, e Deus volta lá para o final da fila. Deus volta para a serpente e Eva e diz: olha, eu vou pôr inimizade entre você e você. Eu te dou autonomia, serpente, para tu ferir o descendente dessa mulher, mas é exatamente da semente dela que vai nascer que vai esmagar a sua cabeça.
Estamos finalizando. A primeira promessa apareceu. A primeira promessa apareceu. Eu tenho que correr que eu estou esquecendo que hoje é segunda. Não dá nem para fazer vigília. Ei, a primeira promessa apareceu. O diabo acabou de ouvir que uma semente nasceria que iria esmagar a cabeça dele. Mas o diabo ainda tinha um pingo de esperança. Qual era a esperança do diabo? Deus se arrepender, como se arrependeu de ter feito o homem e dizer: vou exterminar e pronto, acabou o projeto. Aí o diabo pensou que Deus o faria, mas ao invés de acabar com um projeto pequeno que começou a desviar do caminho, Deus olhou para o projeto e diz: vou matar não, crescei e multiplicai, enchei a terra e povoai toda ela. O diabo ficou doido. Ao invés de matar, ele manda crescer e multiplicar. Vou ter que pegar meus planos e colocar mais ênfase nele. Aí que o diabo começou os planos. Eu começo a pregar para a gente encerrar. Aí o diabo começou os planos. Como é que o diabo começou os planos? O homem amigo de Deus chamado Abraão, ele recebe uma segunda promessa de Deus. E a promessa é: Abraão, tu consegue contar as estrelas do céu? Ele disse: não, Senhor, são muito numerosas. Tu consegue contar as areias do oceano? Ele disse: também não, Senhor, são muito numerosas. Aí Deus diz assim: pois assim será a tua descendência. Aí o diabo entrou em cena e disse: opa, se esse homem multiplicar-se, a semente lá do Éden vai aparecer e vai me esmagar. Então eu tenho que dar um jeito de parar. O que ele fez? O fruto do pecado de Adão fez com que o pecado entrasse no mundo. E o pecado, fruto do diabo, acabou fazendo com que a mulher de Abraão, chamada Sara, nascesse e fosse estéril. Não podia engravidar. Aí o diabo disse: se ela não engravida, não tem multidão de filhos. Se ela não engravida, não vai ter geração futura. Então tá tudo sob controle. Meu projeto tá dando certo. Até que um dia três anjos visitam Abraão. E quando esses anjos visitam Abraão, Abraão disse: não, vocês não vão ficar aqui fora não. Mulher, prepara um banquete aí, porque gente que vem do céu a gente recebe com coisa boa. Gente aprenda uma coisa: receber fofoqueiro com coisa boa só vai abrir tua porta para contenda. Mas quando tu abre a porta para homem de Deus com coisa boa, Deus vai operar milagre na tua vida. Ei, segura. Aí Abraão olha para a mulher e diz: faz aí alguma coisa para eles comerem. Aí Abraão diz: porventura, quem sou eu para receber tamanhas presenças aqui na minha humilde casa? Aí os anjos, vendo a integridade de Abraão, disse para ele: olha, Abraão, daqui a um certo tempo nós viremos a ti, e a tua mulher vai gerar um filho. Sara está lá bem assim, ó, olhando pela tenda. Quando o anjo diz: tu vai gerar um filho, ela disse: eu gerar um filho? Todo mundo sabe que eu sou estéril, eu vou gerar um filho. Mas já que quem está falando é Deus, eu vou dar um jeitinho. H. Tu vai deitar com Abraão, meu esposo, e tu vai gerar um filho. Aí a promessa de Deus vai se cumprir na vida dele. Beleza. H se deita com Abraão, tem um filho de por nome Ismael. E o diabo pensou: o negócio está extraviando, porque Deus nunca fez promessa para um casal que a promessa se divide para uma terceira pessoa. Deus nunca pega um casamento e divide no meio para o marido dividir mulher com dois ou com duas. Esse negócio está errado.
Quando de repente Deus aparece e diz: quem vai gerar é Sara. Mas eu sou velha, tenho 90 anos. Aí Deus trocando para miúdos: e quem foi que disse que eu preciso de jeitinho, de ajuda de humano para fazer milagre acontecer na vida de servo meu? Sara tentou dar um jeitinho, nasceu um filho que não era o da promessa. E Deus está dizendo: eu não preciso de jeitinho de humanos. Se você dá conta de fazer alguma coisa, não peça recurso do céu. Agora, se é impossível, tira a mão, deixa Deus trabalhar, que o negócio vai acontecer no tempo oportuno. Vamos correr. Sara gera um filho, Isaac. Quando Isaac cresce, geram 2 filhos. E o diabo entra em cena e diz: eu não vou fazer esses filhos nascerem, porque a Bíblia diz que Rebeca também era estéril. Pense um pecado pesado. Rebeca também era estéril. Os meninos brigavam dentro do ventre dela. Depois que ela percebeu que Deus a tinha visitado e disse: não, tu não vai perder essas crianças. Pelo contrário, o maior vai servir. Nasce Esaú e nasce Jacó. Quando Esaú vem do campo depois de grande, troca o direito de primogenitura com Jacó. Jacó recebe a bênção de Isaac. Aí o diabo entra em cena e diz: eu tenho que dar um jeito, eu vou fazer Esaú ter tanto ódio que ele vai querer matar Jacó. E não foi outra. Esaú ficou com tanta raiva que ele disse: não interessa se é meu irmão, eu vou matar. Perseguiu Jacó para matar, mas Jacó foi correndo até que ele parou num lugar chamado Vale de Jaboque. E quando ele deita sua cabeça sobre uma pedra, durante o frio da madrugada, ele olha para os céus e vê uma escada que descia e uma escada que subia. E ali ele via anjos que subia e via anjos que descia. E Deus olhou para ele e disse: Jacó, projeto meu não morre quando está pequeno, projeto meu só morre quando a promessa for cumprida. Para te mostrar que eu não vou te matar, ao invés de Esaú te matar, eu troco o teu nome. Não vai se chamar mais Jacó enganador, teu nome agora é Israel, porque é da tua descendência que eu vou trazer meu filho para salvar esse povo. Está explicado? Então vou te dizer: quando o projeto de Deus não morre quando está pequeno. Olha para alguém e diga isso: projeto de Deus não morre quando está pequeno. Olha para alguém e diga: projeto de Deus não morre quando estava pequeno. Olhe para cá, estava tudo preparado para Adão morrer, porque pecou, mas ao invés de matar, Deus disse: crescei e multiplicai. Estava tudo preparado para José morrer pela mão dos próprios irmãos. Jogaram ele dentro da cisterna, mas ao invés disso, Deus disse: não, projeto meu não morre quando os irmãos querem, projeto meu só morre quando a promessa for cumprida. Ao invés de morrer, vai virar governador do Egito. Estava tudo preparado para Moisés morrer lá dentro do rio Nilo, porque o decreto de Ramsés era: toda criança que nascer do sexo masculino tem que ser lançada no rio Nilo. Mas ao invés de matar, Deus disse: não, é no lugar da tua morte que eu vou te levar para o palácio. É o mesmo rio que era para tu morrer, é o rio que vai te conduzir até a filha de Ramsés. Estava tudo preparado para Sadraque, Mesaque e Abednego morrerem na fornalha de fogo, mas o quarto homem entrou e disse: não, projeto meu não morre quando o homem quer, projeto meu só morre quando a promessa se cumprir. Estava tudo preparado para Daniel morrer lá comido e devorado pelos leões, mas o mesmo quarto homem que estava dentro da fornalha entrou na cova e disse: não, projeto meu não morre quando o homem quer, projeto meu só morre quando a promessa se cumprir. Estava tudo preparado para Paulo morrer, porque naufragou o navio, parou na ilha de Malta, uma serpente picou sua mão e todo mundo disse: agora ele morre. Mas Deus disse: não, com a mesma mão que tu foi ferido, é a mão que tu vai usar para curar outras pessoas. Estava tudo preparado para matarem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, mas no terceiro dia: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua ribicalabaia? Ei,
Tu não vai morrer. O projeto está de pé. Vai se cumprir. Quem acredita aí? Quem acredita aí? Fique de pé, por favor. Encerramos aqui. Durante todo o Velho Testamento, o diabo entrou para tentar fazer a semente morrer. Só tem um detalhe: a palavra já tinha sido lançada. Deus visita uma moça chamada Maria que servia no templo, noiva com José. Deus a visita. O Espírito Santo gera um filho. Filho gerado pelo Espírito. Quando a criança nasce em Belém da Judeia, numa manjedoura, a estrela da alva ficou incandescente. 3 reis magos que esperavam esse dia olharam para a estrela e disse: nosso mestre chegou, vamos procurá-lo. Herodes viu que os 3 reis estavam passando e perguntou: vocês estão indo para onde? Eles disseram: vamos indo visitar o nosso Salvador, o nosso rei. Herodes olhou e disse: espera aí, outro rei? Ele disse: só que esse não é um rei de homens, é rei de todos. A Bíblia diz que subiu o intencionamento em Herodes de matar. Aí Herodes, arquitetando o plano como o diabo gosta de fazer, disse assim: então vocês vão lá e adorem ele, e quando vocês encontrarem o lugar, vocês vêm aqui e me dizem onde ele está, para eu poder adorá-lo também. Mas a verdade, ele queria matar. Isso induz que nem todo mundo adora com boas intenções. Diz a Bíblia que Herodes lançou um edito: toda criança de 0 a 2 anos deve morrer. O diabo entrou, a última tentativa, a penúltima tentativa: se eu matar quando está pequeno, a promessa não se cumpre. Só que quando os soldados estavam chegando perto de Nazaré, o anjo de Deus aparece e diz: José, Maria, levanta, a morte está vindo bater na tua porta. Se tu der uma de corajoso agora, vai morrer você e a minha promessa. Levanta acampamento e foge, porque enquanto tem alguém dizendo está fugindo é covarde, os céus está dizendo está fugindo, mas está vivo, e a promessa está de pé. Enquanto tem alguém morrendo dando uma de corajoso, tem alguém ouvindo a voz de Deus dizendo: sai daí, a hora de enfrentar o gigante, o inimigo não é agora, foge da peleja. Quando Deus disser: nessa peleja não tereis que pelejar, pode deixar que ele peleja, mas se ele dizer sai, é melhor sair para não morrer. José foge. E enquanto eles pensaram, olha, o diabo pensou que tinha acabado, porque matou um monte de criança de 0 a 2 anos. Aí quando pensou que tinha acabado, enquanto o diabo comemora ter encerrado a promessa do Éden, Jesus está? Jesus está? Opa, Jesus está? Enquanto o diabo pensa que matou a semente só está?
Enquanto o diabo pensa que afugentou a semente está. Ninguém está vendo, mas a semente está. Ninguém está tirando foto, mas a semente está. Ninguém está gravando, mas a semente está. Ninguém está ovacionando, mas a semente está. Porque nem sempre a mídia vai exaltar aquele que está escondido, mas quem está escondido nas asas do Onipotente. Pega aí na mão desse irmão para a gente fingir que está encerrando. Vai pegar. 30 anos ele começa seu ministério. 33 anos ele é condenado. Mas o que é bonito é que no Éden ele é apenas uma. Opa, alguém estava ligado na mensagem. No Éden ele é apenas uma. Com 12 anos ele já era um arbusto. Porque na festa da Páscoa ele estava, enquanto José e Maria estavam viajando, nem lembrava dele. Ele estava dentro da igreja ensinando fariseus e saduceus sobre a lei. E eles estavam dizendo assim: uma semente tão pequena, de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tamanho conhecimento? É um arbusto. Pastor, como é que tu diz que Jesus é uma semente e com 12 anos é um arbusto? Eu te provo. Prova. Porque em Mateus 7,7 ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira. Em outro contexto ele diz: eu sou a árvore, vocês são os ramos dessa árvore. Ele está dizendo: no Éden eu era uma semente. O diabo tentou matar de várias formas, mas enquanto ele tentava matar, mais Deus me fazia. Quanto mais o diabo tentava me parar, mais eu estava. Quanto mais o diabo levantava contra mim, mais eu estava. Quanto mais calúnias jogaram contra mim, mais eu estava. Quanto mais perseguido eu estava, mais eu estava. Quanto mais alguém estava tentando acabar com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, com o meu ministério, com o meu chamado, mais eu estava. É por isso que ele diz: eu fui uma semente no Éden, fui um arbusto, e hoje eu sou uma videira verdadeira, eu sou grande, vocês são os frutos. Agora olhe para cá. Diz a Bíblia que com 33 anos e 6 meses ele foi condenado. E quando ele foi condenado, levou uma quarentena de açoites. E agora pegaram ele e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Repara, a coroa de espinhos, a Bíblia diz que os espinhos não existiam na terra. A terra só passou a produzir espinhos depois que Adão pecou. Então repara, o pecado de Adão gerou o espinho que furou a cabeça de Jesus. Aí Jesus está com a coroa de espinho. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a zombar de Jesus. Pegaram um pedaço de cana, colocaram na mão dele, pegaram um vestido de escarlate, colocaram sobre ele e olharam para ele. Olha o que eles faziam: ajoelhavam-se diante dele e diziam: ó Rei dos Reis, ó Senhor, tu não é o bichão? Sai dessa cruz aí, abandona tudo isso aí, faz alguma coisa maravilhosa. Olha o que eles fizeram: botaram uma coroa, só que de espinho, botaram um cetro, só que de cana, e colocaram uma roupa, só que de escarlate. Aí foi levado para o Gólgota. Lá ele morreu. Passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia. No terceiro dia, cadê as mulheres? Digam amém. No terceiro dia, quem é que visita bem cedo o túmulo? Quem? Vamos lá, no plural: as mulheres visitam o corpo de Jesus, o túmulo de Jesus, para embalsamar. Se tu não deres glória, eu estou encerrando agora, de verdade. Elas chegaram no túmulo para embalsamar Jesus. Mas vamos ver quem é de Bíblia. Quando elas chegaram, elas viram um homem na porta do túmulo. E ele tinha uma aparência de quê? De anjo ele já era. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma aparência, que elas pensaram ser um jardim.
jardineiro. Era um anjo, mas a aparência assemelhava-se com um jardineiro. Aí eu lendo o contexto, e eu perguntei, dentre tantas profissões que o anjo podia aparecer, por que ele apareceu justamente trajado de jardineiro? É porque tem umas mulheres na beira do sepulcro dizendo: foi uma semente boa, cresceu bem, ajudou muita gente, mas olha o final, virou uma árvore e acabou sendo cortada. Infelizmente, quando elas levantam a cabeça, o céu envia um anjo com a aparência de jardineiro. Por que Deus, tantas coisas para enviar, envia um anjo vestido de jardineiro? Era Deus enviando um recado para a terra, e o recado que ele estava enviando era mais ou menos esses: vocês podem até desacreditar da semente, podem até ter deixado a semente crescer e depois cortado, mas eu vim como jardineiro para te falar que essa árvore que veio do céu, quem plantou está cuidando. Essa semente que veio do céu, quem plantou está cuidando. Porque procuras entre os mortos aquele que está vivo. Eu vim dizer, pastor Joab, que esse ministério é uma semente pequena. Eu vim dizer que teus obreiros são sementes pequenas. Eu vim dizer que esta igreja é uma semente pequena. Eu vim dizer que você que congrega aqui é uma semente pequena. Mas Deus nunca plantou semente para morrer. Ele planta para crescer. Ele planta para crescer. Então eu vou liberar as últimas palavras. Este ministério vai crescer. Esta igreja vai crescer. Os obreiros vão crescer. A igreja vai crescer. 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 Vai, olha lá. Já tem gente saindo da terra. Já tem gente que cresce. Vai começar. Vai começar a crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Olhe para cá. Sou jardineiro. Eu. Ou melhor, já fui um jardineiro. Gosto muito de plantas. Já trabalhei como jardineiro. Primeiro trabalhei como auxiliar, depois trabalhei como jardineiro. Entendimento, conhecimento de causa. Na minha casa tem um pé de manga, suponhamos. E o pé de manga está bem instalado. Olha para cá. Existem dois processos doloridos que a planta sofre. E os dois envolvem o corte. A única diferença é o intencionamento. Existe o corte e existe a poda. Vamos lá. Existe o e existe a. O corte é quando você não quer. Vou cortar e jogar. Como Deus vai fazer com os joios que estão plantados no meio dos trigos? Desse jeito. Agora a poda também dói, porque acaba sofrendo corte. No entanto, a poda não corta a base. A poda corta tudo aquilo que puxa. Tem plantas que têm tendência de crescer para cima. Pode parecer pleonasmo, mas não é. Porque nem todas as plantas crescem para cima. Tem umas que crescem mais para os lados e tem outras que se desenvolvem mais para baixo. Agora, o controle de para onde a planta cresce está na mão de quem?
De quem? De quem poda. Porque se a gente podar em cima, o nosso intencionamento é que não. Que não. Agora, se a gente poda embaixo, a gente está se desprendendo do que está nos puxando para baixo. Ah, pastores, Deus está colocando podão na mão de gente aqui e está dizendo: se desprenda desse linguarudo que não para de visitar a tua casa. Se desprenda dessa amizade que está te levando para o buraco. Ei, tem alguém chorando aqui porque foi podado. Se tu está vivo é porque Deus não te cortou, Deus te podou. Se Ele te podou é porque Ele não quer que você fique pequeno. Se Ele te podou é que Ele quer que tu cresça. Deus não podou para matar. Deus não podou para você sofrer. Ele te podou para você crescer. Para de chorar por aquilo que Deus podou. Olha para cá. Para de chorar por aquilo que Deus podou. É minha amiga, que amiga, rapaz. Se Deus passou o martelo, se Deus passou o serrote, é porque Ele sabe que estava para você, estava tudo bem, mas estava prejudicando o teu crescimento. Deus acabou de me dizer aqui que tem gente que vai amanhecer sem amigo. Vai amanhecer sem amigo, porque Deus está dizendo: ou tu poda para crescer, ou vai passar a vida inteira andando com galinha. Vai andar para baixo, cabeça para baixo. Vai agora. Se aprender a podar o que te puxa para baixo, te prepara, porque o céu é o limite. O céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite. Parei. O primeiro processo é a poda. E quando se poda é porque quer que cresça. O segundo processo é o corte definitivo. E tem gente que vacila tanto com Deus que Deus permite o diabo vir, ó. Olhe para alguém e diga: vacila não. Busque a santidade. Olhe para ele e diga assim: porque santidade não é ausência de pecado. Santidade é o domínio sobre ele. Tu pode até querer pecar, mas a tua vontade de ser santo, tu vai falar mais alto e vai dizer: não, não peco. Mas pastor, o senhor está dizendo que quando corta é porque não quer mais. E Jesus foi cortado porque ele foi morto. Por que o senhor disse isso? Eu digo porque quem corta é porque não quer. Aí eu te pergunto: quem cortou Jesus, foi Deus ou foi os homens? Opa! Quem cortou Jesus, foi Deus ou foi os homens? Pilatos olhou e disse: crucifica Jesus e solta Barrabás, ou solta Barrabás e crucifica ou crucifica Barrabás e solta Jesus? Quem gritou para crucificar Jesus? Quem gritou? Então quem corta Jesus foi os. Aí o Jó, ele entende esse processo. Agora o pastor ficou doido de vez. Está pregou no Gênesis, foi para o Evangelho de Mateus, agora está dizendo de Jó. Jó entendeu esse processo no meio da dor que ele estava sentindo. Me explica por quê, pastor? Te explico. Jó no capítulo 14, versículos número 7, ele diz as seguintes palavras: porque ainda há esperança para a árvore cortada. Não, eu vou dizer: ainda há esperança para a árvore cortada. Segura, que mesmo depois de cortada,
e secas na terra as suas raízes. Ou seja, há muito tempo foi cortada que secou a raiz. Mesmo depois de cortadas e secas as raízes na terra, apenas ao cheiro das águas ela voltará a crescer. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Lembra que no princípio da mensagem eu disse que o que a gente manda de baixo para cima, Ele transforma e manda de cima para baixo. Deus está dizendo para alguém aqui que foi cortado, ou na tua casa tem alguém que está cortado. E esse final de mensagem é só para te dizer que tu mandar agora de baixo para cima, Deus vai transformar de cima para baixo em água, em água, em água, em água, em água. E o que vai fazer aquele homem viver, o que vai fazer você viver, o que vai fazer teu casamento viver, não é outra coisa, é a água, é a palavra, 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 é a palavra. Vai crescer. Levante a mão só quem, calma, só quem está afastado dos caminhos do Senhor. Se tem alguém, levante a mão assim, dá um sinal. Tem um ali, levante a mão quem está afastado, quem está distanciado dos caminhos do Senhor, levante a mãozinha assim que a gente quer ver. Tem mais alguém? O recado do céu é esse. Tem alguém mandando alguma coisa de baixo para cima pela tua vida. E Deus te trouxe aqui para te mostrar que o que alguém está mandando de baixo para cima foi convertido em palavra. Por isso que tu ficou até agora e não foi embora, porque tu gostou de ouvir a palavra. E sabe o que Deus está te dizendo? O diabo tentou te cortar para a tua semente morrer, para os teus galhos morrerem, para as raízes se secarem. Mas sabe qual é o convite de Deus hoje? Vem que eu estou derramando água que tu não vai morrer. Pelo contrário, tu vai crescer, tua casa vai crescer, teus talentos vão crescer, teu ministério vai crescer, tua família vai crescer, a tua finança vai crescer. Porque com Deus é assim: quando a gente aceita o chamado, Ele começa a tirar da terra e fazer crescer. A pergunta é: vai começar a crescer ou vai ficar murcho? Então alguém busca Ele lá que Ele vai crescer. Alguém busca Ele lá porque Ele está começando a crescer. O diabo pensou que tinha cortado, o diabo pensou que tinha acabado, mas Deus está dizendo: vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Pode vir aqui, pode vir aqui. Venha, moça, acompanha ele, acompanha, venha os dois. Vou aproveitar para pregar bem pregado, que eu não volto mesmo, que é o horário. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, eu vou ser curto e grosso. O diabo corta e tenta te insinuar que não presta mais para nada, que acabou. Deus não usa recursos humanos. Deus usa o próprio recurso, a palavra. E a decisão que você toma de voltar a crescer hoje não vai afetar só a sua vida, vai ser responsável pela transformação de todos que estão à sua volta. Todos. Através de você. Porque Deus tem um grande chamado em sua vida. E Ele está dizendo para você: o diabo tentou te dizer que o chamado está seco na terra. E Deus está dizendo: mentira, que eu já fiz a água descer. O teu chamado está fresquinho. Se prepara para viver os tempos mais surpreendentes que Deus vai te fazer viver. Feche seus olhos. Nosso Deus, estenda a mão para cá, estenda. Nosso Deus, oramos pela vida desse homem agora. Acabou de sair da terra, Jesus.
Deus, e oh glória, e isso é tão profético, que ministério só cresce com pessoas no ministério. E se ele está começando a crescer, é sinal que essa obra também vai crescer. Estenda suas mãos, nosso Deus e Pai, oramos pela vida dele agora. Os céus estão em festa nessa noite. Ah, Jesus, obrigado, porque o diabo tentou acabar com a vida dele. O diabo tentou destruí-lo, lançá-lo no lamaçal. Mas eu te agradeço, porque nessa noite ele retorna como um filho que volta à casa do Pai. Pai amado, eu sei que aí nos céus estão tendo festa, e nós celebramos juntamente com os anjos, dizendo: escreva novamente o nome dele no livro da vida. E se alguma coisa está puxando ele para baixo, passa a tesoura, Jesus. Se alguma coisa está puxando ele para baixo, passa o motosserra. Se alguma coisa está puxando ele para baixo, mete o facão, porque a partir de hoje ele vai crescer. É a palavra que eu libero sobre a vida dele, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo de volta. Os céus te recebem de volta. Pega na minha mão. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo de volta. Ei!